Agora, nesse momento, a gente está acompanhando aqui bombas de gás lacrimogêneo, efeito moral, provavelmente vão soltadas pela polícia, porque os manifestantes estavam se encontrando ali. A gente está acompanhando imagens. Estão marcando domingo o movimento, né? Isso. Deixa sozinho domingo. Eu não coordeno nada, eu não sou dono de grupo, eu apenas compareço. Não conheço praticamente ninguém desse grupo. São marginais, a meu entender, terroristas. E tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, especial aqui no DF. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando agora o seu podcast de política aqui na CNN, o Horário de Brasília. Eu sou Daniela Lima e apresento esse programa ao lado da maravilhosa Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. A gente hoje vai falar sobre uma série de movimentos, né, Renata? No sentido de tentar distensionar um pouco o ambiente político, especialmente entre o governo Jair Bolsonaro, outros poderes e tribunais superiores. Depois de uma semana passada que foi marcada por uma escalada de tensão nas relações entre o presidente Bolsonaro e o Supremo, em especial dois ministros, né, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, os bombeiros entraram em campo para tentar refazer ligações, né, Renata? É isso, estamos na semana da aparente tranquilidade. Depois da tempestade vem a calmaria. A questão sempre nesse governo e no estado das coisas atuais é saber até quando isso vai durar, né, Dani? Nesse capítulo, sim. Nós estamos aqui num movimento de deixar as coisas mais tranquilas. Agora, como quem acompanha o Horário de Brasília já sabe, que é a gente gravar e dar alguma questão, dar algum problema em Brasília, a gente tem que deixar o alerta, que pode ser que as coisas voltem a ficar muito quentes, não sabemos. Vira essa boca pra lá, Renata. Esse podcast hoje vai transcorrer na maior tranquilidade. Oremos. Bom, vamos detalhar um pouquinho essa operação que foi deflagrada essa semana. O que aconteceu? Para quem tá chegando agora, se você não ouviu a gente na semana passada, primeiro, uma bronca. Ouve a gente toda semana. Segundo, a gente vai relembrar aqui um pouquinho. O presidente Jair Bolsonaro fez ataques públicos a ministros do STF e chegou a insinuar que poderia não cumprir determinações, ordens judiciais. Me desculpe, senhor ministro Celso Mello. Senhor, me desculpe. Retira seu pedido, que meu telefone não será entregue. Me desculpe, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o que parece que o Celso Mello quer é que fique cozinhando agora lá a entrega do meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Depois disso, teve o domingo. E o que teve no domingo? Pela primeira vez em semanas, a direita não foi às ruas sozinha. Não tinha só apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo, no Rio de Janeiro no domingo, em Curitiba, em outras capitais. Grupos de oposição ao governo também foram às ruas neste domingo. Claro, deu conflito, a polícia atuou, houve questionamentos à atuação da polícia, uma marca no Brasil, desde os protestos de 2013 ou antes disso, claro, né? Mas a atuação da polícia nesses atos é muito questionada desde junho de 2013. Uma triste marca, você tem razão, é algo constante, infelizmente. E aí o presidente inaugurou a semana num tom mais baixo, pediu para que seus apoiadores não fossem às ruas neste fim de semana, porque não quer conflito. Seus aliados começaram a procurar ministros do Supremo, do TSE, do STJ, da Câmara, presidente da Câmara, com o presidente do Senado, o presidente Jair Bolsonaro tem uma boa relação, presidentes de partidos, para tentar o quê? Acalmar um pouco a situação. Para onde Bolsonaro disparou os seus rojões? Para os manifestantes. Comparou a atuação dos grupos que foram às ruas fazer oposição a ele a terroristas, né? Sim, o vice-presidente Hamilton Mourão também foi um pouco nessa linha, não usou essa mesma palavra que o presidente, né, ao chamar de terroristas, mas publicou um artigo no jornal Estadão, trocando em miúdos, argumentando que não era o caso de classificar essa manifestação contra o governo no domingo como uma manifestação democrática. Renata, conta pra gente quem foram os bombeiros que entraram em campo. A chamada ala militar sempre está ali. É interessante a gente analisar, quando a gente fala dessa ala militar, que são ali os generais Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, o
o general Walter Braga Neto e o general Augusto Heleno, esses são ali os principais da ala militar que ficam no Palácio do Planalto. Como, em geral, a gente vê nas crises, eles tentando atuar como digamos, um poder moderador dentro do Palácio do Planalto. Isso acontece a miúde. É interessante a gente só colocar uma tinta que, apesar de Braga Neto ter um perfil mais discreto, Luiz Eduardo Ramos frequentemente tentar colocar ali uma posição do Palácio do Planalto de criar pontes mesmo. Isso acontece em relação ao Congresso. Ramos atua muito, foi, aliás, muito decisivo para essa fase de aproximação do governo com os partidos do Centrão, e a gente tem alguns exemplos, mas general Augusto Heleno, ele tem um perfil de ser mais, eu vou usar a palavra que a Dani ama, colérico. Ele tem um perfil de ser mais, digamos, incendiário nos seus posicionamentos, tanto públicos quanto também dentro do Palácio do Planalto. Renata, uma pausa que se faz necessária aqui. Você que está ouvindo o Horário de Brasília, você vai perceber com o tempo, eu conheço ela já há anos, que Renata tem, assim, um dicionário debaixo do braço. Então ela lança palavras como colérico, famélico, entendeu? Você aqui, além de tudo... Narcísico! Você aqui, além de tudo, você ganha aí, amplia o seu vocabulário. Desculpa, Renata. Pois é, Dani, voltando, apesar desse comportamento do general Augusto Heleno, então quando a gente fala da ala militar, de fato a gente vê que em diversos momentos esse grupo, com personalidades diferentes, mas entra em campo para tentar colocar a bola no chão. Nesse capítulo dessa nova tentativa de distensionar as relações entre os poderes, a gente teve também a entrada do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que não fica no Palácio do Planalto, né? Ele chefia essa outra pasta na esplanada dos ministérios, mas ele também atuou. Por que eu coloco Fernando Azevedo e Silva nessa equação? Primeiro porque o ministro da Defesa, general, ele esteve com Bolsonaro na manifestação do domingo, aí, claro, a favor do governo. Nesse domingo, em que Bolsonaro foi mais uma vez prestigiar os atos de apoio a ele, ao seu governo, a gente teve o presidente saudando manifestantes, o presidente sobrevoando a esplanada de helicóptero ao lado do ministro da Defesa, teve até o presidente cavalgando pela esplanada e saudando os manifestantes. Ato contínuo. O ministro da Defesa, apesar de estar ali nesse movimento, né, incensando esses manifestantes que vão ali já há algumas semanas, né, demonstrar seu apoio a Bolsonaro, Fernando Azevedo e Silva fez uma visita ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes, que foi diretamente criticado, atacado por Jair Bolsonaro e que está à frente de casos que dão muita dor de cabeça ao Palácio do Planalto. Fernando Azevedo e Silva aproveitou uma agenda em São Paulo para se encontrar com Moraes no seu apartamento e conversarem sobre assuntos que a gente não sabe todos os detalhes, né, Dani? Mas é uma visita num momento muito específico. Além disso, é importante a gente lembrar que Fernando Azevedo e Silva, apesar de ser das Forças Armadas e comandar essa pasta, ele já trabalhou no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele foi assessor do agora presidente Dias Toffoli e tem trânsito entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Renata. A gente vai detalhar um pouquinho. O ministro Fernando Azevedo, ele atuou diretamente com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na organização dos Jogos Olímpicos do Rio, porque Alexandre de Moraes, naquela época, era ministro da Justiça do governo Michel Temer. Fernando Azevedo atuou ali com ele, militar, né, na organização da segurança para os Jogos. E, então, Alexandre de Moraes, desde então, se refere ao Fernando Azevedo como um amigo. É, inclusive, comum que ministros, muitas vezes incomodados com falas do presidente fora de lugar, ataques ao Supremo, ou mesmo essas insinuações de que está sendo tolhido por outros poderes, nesse caso não são nem insinuações, ele afirma isso categoricamente, é comum que ministros do Supremo, Alexandre de Moraes incluso nesse pacote, telefone para Fernando Azevedo para saber, olha, as Forças Armadas, não dá para ser assim, tem que ter um posicionamento, tem que distanciar desse discurso bélico e tal. Agora, essa busca por Alexandre de Moraes neste momento foi um gesto enfático aí na tentativa de baixar armas e tentar deixar a coisa transcorrer com alguma tranquilidade. Importante registrar que Alexandre de Moraes não só comanda casos importantes no Supremo que incomodam o governo, como destacou a Renata Agostini, exemplo, o inquérito que investiga a disseminação de notícias falsas e de ameaças a ministros do Supremo, como também assumiu uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral.
eleitoral. E daí o ministro passa a ser um potencial ponto de incômodo, digamos assim, em 2 cortes superiores. Renata, vamos voltar um pouquinho para as manifestações e falar um pouco desse movimento que cresceu nessa semana. A tal da Frente Ampla nasceu nas redes e na sociedade civil, mas ainda não conseguiu se ajustar com os partidos, né? Dani, sim, esse é um ponto, de fato, para a gente destacar. Essas manifestações tomaram as ruas, mas elas não têm uma identidade, uma conexão direta com os partidos de esquerda. E o que aconteceu? Além das manifestações, a gente viu movimentos crescerem nas redes sociais e manifestos que foram publicados. A gente está falando de alguns. A gente teve o Estamos Juntos, um manifesto que foi publicado e ganhou adesão de muita gente, desde Luciano Huck, Lobão, Fernando Henrique Cardoso, Flávio Dino, Fernando Haddad, por aí vai, Guilherme Boulos, por exemplo, vários políticos e também autoridades. A gente teve o Basta, de juristas e advogados. Teve ainda o Juntos pela Democracia, que é um manifesto que foi divulgado pelo Pacto pela Democracia, que é ali uma instituição que congrega movimentos como Renova BR, Sou da Paz, Instituto Vladimir Herzog, por aí vai. Teve ainda o surgimento de uma hashtag nas redes sociais que é o Somos 70%. Aí não tem uma característica de uma organização por trás, mas acabou ganhando as redes. Até a ex-candidata à presidência Marina Silva fez uma publicação com essa hashtag e também outras, né, do Estamos Juntos e por aí vai. Vamos só explicar, somos 70%, talvez seja óbvio, mas não custa, né? Porque a gente não pode perder ninguém no meio do caminho. Somos 70% é uma referência ao grupo que está fora dos cerca de 30% dos eleitores que nas pesquisas classificam o governo como ótimo ou bom. Perfeito. Então a gente teve não só nas ruas uma demonstração de que há um grupo disposto a se manifestar, a protestar contra o governo, mas isso ganhou corpo nas redes sociais. E aí está um ponto em que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores se importam muito de como isso reverbera nas redes, no Facebook, no Twitter e por aí vai. É um campo de batalha do bolsonarismo, sempre foi muito presente, é uma arma, é uma estratégia de comunicação e que teve grande impacto e importância na própria eleição do presidente Jair Bolsonaro. Esses movimentos, então, começaram a surgir. Qual é um mote que une todos? É uma oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Os manifestos estão nas redes, se alguém se interessar é só pesquisar, há ali pontos, né, de contato, mas há também algumas diferenças entre o que eles dizem, mas em comum o que eles entendem que são ataques do presidente Jair Bolsonaro à democracia. Agora, Dani, entra aí o fator PT, Partido dos Trabalhadores. Por que é importante? Porque o Partido dos Trabalhadores segue sendo o maior partido de esquerda que mobiliza o maior número de militantes, de pessoas nesse campo da esquerda. E ali dentro do PT a gente teve, para variar, uma cisânia em relação a como proceder neste caso. Na segunda-feira, o José Guimarães, ali numa videoconferência do PT, da executiva do PT, voltou a falar, era um ponto que ele já vinha defendendo, de formar uma frente ampla contra, claro, Jair Bolsonaro. Nesse caso, a sugestão ali seria não só envolver partidos da esquerda, mas também legendas de centro, trazer para essa conversa, por exemplo, MDB, DEM, PSDB. A oposição a esta ideia veio diretamente dentro do próprio PT com a palavra do ex-presidente Lula. Isso, o ex-presidente Lula disse que já tem idade suficiente para não ser Maria vai com as outras e está fazendo uma série de críticas nas redes sociais aos manifestos, dizendo que eles nem sequer citam o nome de Jair Bolsonaro, nem sequer criticam a política econômica de Paulo Guedes, porque também essa reação do Lula a um movimento que está tentando se formar desde a eleição de 2018. No segundo turno, Fernando Haddad achou que ia conseguir fazer uma frente ampla, não conseguiu, muito por conta da resistência de vários políticos e de rusgas cultivadas ao longo de décadas entre Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa ideia estava interditada desde a eleição de 2018. Quando esse grupo surge de maneira orgânica, ou quase orgânica, né, Renata? Que a gente também já tem idade suficiente para saber que nada é muito. Não existe combustão espontânea na política, mas esse movimento se forma dividido ali entre juristas, entidades de defesa da imprensa, artistas. Tudo isso ganha corpo, ganha
ressonância. Tem-se um movimento de rua instigado por torcidas organizadas, por alas que se denominam antifascistas de torcidas organizadas, que são reconhecidamente, digamos, arrojadas, para ficar numa palavra bem eufemista. Só que, inclusive, os políticos reconhecem que, se não tivesse vindo daí, talvez não teria vindo de lugar nenhum o movimento de ir para as ruas, porque as organizadas estão acostumadas a conflitos e já se sabia ali que havia uma possibilidade grande de a coisa descambar, como descambou, para a repressão policial, com bomba de gás, com uma série de outras coisas. Eu acho que é importante só a gente lembrar que, além dessa disposição, claro, para o confronto, e as organizadas têm esse histórico muito triste, né, aí relacionado ao futebol, de fato, de cenas que a gente vê recorrentes, lamentáveis, de agressões, isso sim, de fato, existe. Mas tem um ponto aqui que faz referência ao que vimos nas ruas. Quem encabeçou esse movimento foi a Gaviões, a torcida organizada do Corinthians, né, um dos maiores times do Brasil, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil. A Gaviões tem um histórico, desde a sua fundação, de defender bandeiras e a defesa da democracia. Na ditadura militar, a Gaviões capitaneou ali manifestações pela anistia, defesa da retomada da redemocratização do país. Então, isso não é um tema também completamente alheio a essas torcidas organizadas. Isso é o que as compõe, isso é o que as faz se congregarem, se reunirem? Não. Elas se reúnem, claro, para defender os seus times. No caso da Gaviões, é o Corinthians. Houve também a chegada da torcida do Palmeiras, né, de alguns integrantes nesse ato de domingo. E isso foi muito, muito legal, né? Que são rivais históricos nos campos e que deixaram a rivalidade do campo de futebol de lado para se reunir nas ruas, marcando ali um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma outra coisa, Renata, mínimo parênteses aqui, foi a cor escolhida por eles. Eles foram de preto. Muita gente criticou nas redes, mas eu lembrei imediatamente do movimento dos camisas pretas no Fora Collor. Então, acho que de alguma forma eles tentaram mimetizar ou trazer essa memória para quem estava acompanhando os protestos. Exato. A principal torcida do Palmeiras é a Mancha Verde. Então, é claro que ninguém aqui vai defender posições, eu tenho certeza que a Dani compartilha dessa minha visão, radicais ou agressões nas ruas. Agora, é interessante, ao analisar, se a gente tem que relembrar, sim, que há um histórico de violência que permeia a atuação dessas torcidas organizadas, é bom a gente lembrar também que há esse histórico, ao mesmo tempo, de levantar bandeiras que ultrapassam apenas o futebol. Foi um pouco disso que a gente viu no domingo. Agora, Renata, vamos voltar ao ex-presidente Lula. Lula, então, diz que não vai assinar, que não é Maria vai com as outras, recebe várias críticas, inclusive da esquerda, surpreende o próprio PT, que uma ala fica ali sem entender por que o ex-presidente Lula adotou esse tom, e começa, eu tô sentindo ali uma tentativa de se justificar nas redes. Todo dia vem um tweet ou outro de Lula dizendo por que é que não acredita nos manifestos. A questão é a seguinte, a esquerda, partidos como o PSB, partidos como o Cidadania, PSOL, esses partidos eles estão se mobilizando para, de alguma forma, manter, seja nas redes sociais, seja nas ruas, esse movimento aceso. E o sinal do ex-presidente Lula deixa o PT à margem disso. Daí tem duas coisas que podem acontecer. Ou o ex-presidente Lula é convencido a recuar e chega para agregar esse movimento numa tentativa de somar, de dar peso, não sei, ou o PT vai ser isolado dessa articulação. O que, na verdade, cristalizaria um movimento que já está se dando um pouco na política, por exemplo, no Congresso Nacional. As articulações de medidas para derrotar o governo, elas até são feitas com o PT, mas sem o PT na linha de frente. Porque se você coloca o PT na linha de frente, uma série de outros partidos diz, aí não dá para a gente encampar. É o maior partido da esquerda, mas também sofre muita rejeição. Então, talvez esse seja um momento importante para o PT e para o ex-presidente Lula refletirem, né, qual é a função do partido e de seus líderes no momento atual. Lembrando, como Renata falou, que Fernando Haddad assinou, sim, um dos manifestos. Interessante na fala do Lula na segunda-feira, Dani, me chamou a atenção, porque ele fala não só dessa questão da agenda econômica, porque ele diz que os manifestos
manifestos ali, né? Tem pouca coisa que interessa a classe trabalhadora, direitos perdidos, mas ele também faz uma referência a esses partidos, ele fala diretamente do PSDB, e porque eles agora que cometeram um ato ilícito, essas são as palavras de Lula, tirando uma presidente eleita democraticamente, e agora que eles elegeram um troglodita, como ele fala, e viram que não deu certo, por que eles querem tirar este troglodita do Palácio do Planalto? Então Lula faz uma referência à questão da pauta, dos interesses da classe trabalhadora, mas também mostra ainda um ressentimento muito grande com o processo de impeachment e que de fato foi apoiado por todos esses partidos, PSDB, MDB, Democratas e etc. O problema de Lula inviabilizar essa fala logo de início é que Lula tem uma ascendência enorme dentro do Partido dos Trabalhadores, nunca perdeu isso. Então ele se colocar contra esse movimento cria uma dificuldade muito grande do Partido dos Trabalhadores se movimentar nesse sentido. E aí eu junto nisso também uma falta de disposição desses partidos nesse momento de abraçar um movimento como esse, né, Dani? Não é só o Lula que não está mostrando muita disposição. No dia, na segunda-feira em que houve essa manifestação no encontro do PT, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que nesse momento uma frente para impeachment, no caso de Bolsonaro, não é uma solução para as prioridades do país. Eu conversei também com integrantes do DEM que não mostraram nenhuma disposição de andar nessa direção, abraçar o PT ou outros partidos de esquerda para se opor a Bolsonaro nesse momento. Isso, inclusive, é um ponto importante porque se conecta com a resistência do Lula. Nenhum desses manifestos fala em impeachment. Nem as pessoas que foram às ruas vestidas de preto, as torcidas organizadas, levaram bandeira por impeachment. As pessoas estão querendo dizer que não há uma hegemonia nas ruas, que o presidente não tem o domínio das ruas. E isso foi o principal valor enaltecido pelo que aconteceu no domingo pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O gesto, o símbolo de dizer, olha, não é só a direita que pode andar na rua. Tem oposição e a oposição está na rua também. Agora, esse ponto, inclusive, de não haver nenhuma aderência para impeachment e isso não ser tema nem dos manifestos, é o que também deixa o PT do lado de fora desse movimento. O próprio PT defende o fora Bolsonaro de um jeito meio atabalhoado, né? O partido não estabeleceu uma narrativa muito clara para explicar como é que pretende agir como oposição que é ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu coloco um outro elemento aqui, Dani, por exemplo, o DEM, MDB, eles não estão interessados nesse momento em fazer essa oposição, até porque a gente tem falado aqui nos episódios do Horário de Brasília dessa aproximação com os partidos do Centrão, quem são eles, pra gente lembrar, a gente está falando do PL, do Progressistas, do PSD, do Republicanos e por aí vai, que se juntaram ali, né, para fechar esse pacotão de cargos com o governo federal. Mas MDB e DEM, se não entraram diretamente nessa rodada de negociações, fizeram movimentos para manter os espaços que já tinham, que ficaram ali. Para ficar num exemplo, nessa negociação com os partidos do Centrão, alguns pediram, por exemplo, a Codevasf. E houve um movimento direto do Democratas para proteger, porque lá tem um indicado do partido. Então são dois partidos que estão ali se mexendo, não são do governo, não são da base aliada, mas têm interesses a serem protegidos. Uma outra coisa que preocupa é, além de esses atos de rua descambarem para violência, o que é ruim, porque estrategicamente, eu digo, né, para quem defende esses movimentos, porque alimenta essa narrativa de que há baderna, de que há caos social, que é muito pregada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, as pessoas estão fazendo um esforço enorme para que os movimentos não descambem para violência. Há manifestações marcadas aqui para este final de semana também. Há outra preocupação enorme, porque as pessoas decidiram ir às ruas, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em meio à pandemia. E aí é muito importante a gente destacar duas coisas. O Brasil ultrapassou a marca de 30 mil mortos. Eu vou repetir, porque muitas vezes a gente fala o número e ele perde a força. Pensa comigo, são 30 mil mortos por novo coronavírus em 3 meses de pandemia. 30 mil pessoas morreram ao longo de 3 meses por novo coronavírus. Há subnotificação. Não tem teste para todo mundo, então o número pode ser muito pior do que esse.
Pior ainda, repetindo aqui a palavra, a gente tem 30 mil mortos, mais de 30 mil mortos por novo coronavírus, e a curva de mortes confirmadas a cada 24 horas não para de subir. Na última quarta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 1.300 mortes confirmadas, ou seja, registradas em 24 horas. Isso significa que essas pessoas morreram de um dia para o outro? Não. Isso significa que os testes foram confirmados, deram positivo e foram registrados no sistema como morte por Covid-19. Então isso tira o peso do número? Não, porque mostra que cada vez mais estão morrendo mais pessoas por conta da doença. É esse número e, além dele, o de casos confirmados, ou seja, pessoas que estão doentes, mas não morreram, podem estar com sintomas leves, sintomas pesados, podem estar internadas, mas enfim, o número de casos confirmados também não para de subir. Então, é um risco que as pessoas estão abraçando por conta do calor do momento político, porque não teve folga na política nem durante a pandemia. As pessoas estão abraçando o risco de piorar o cenário do novo coronavírus no Brasil para marcar uma posição de desacordo a decisões do governo Jair Bolsonaro. Olha só, para você ter uma ideia do tamanho do estrago, municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. Abaeté, em Minas Gerais, 22.700. Acreúna, em Goiás, 20.283. E 100, estava dizendo aqui a nossa equipe, também menos de 30 mil habitantes. Se isso não te comove, pensar que uma cidade inteira poderia ter desaparecido em 3 meses no Brasil, faça as contas aí. É como se nesses 3 meses a gente tivesse presenciado a queda sequencial de 72 jumbos, aquela maior aeronave com capacidade para 416 passageiros. É como se em 3 meses a gente tivesse presenciado 72 desastres aéreos de grandes proporções. Esse é o tamanho da crise no Brasil. Exato. E para a gente lembrar de um episódio muito triste, recente, né, que foi, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, e que, claro, com toda razão, comoveu o país, ganhou a atenção de toda a imprensa, foi aquela tragédia provocada pela Vale mineradora, rompeu uma barragem dessa empresa, vitimando ali um número muito grande de pessoas. Agora, qual é esse número muito grande de pessoas? A gente não chegou a 300 mortos, a gente está falando agora de 30 mil. A questão da pandemia, que é muito séria, está em curso, o número de mortos é crescente. Ela se relaciona diretamente com o apoio que determinadas legendas, que determinadas personalidades e grupos estão dispostos a dar às manifestações de rua. Houve uma crítica muito intensa ao incentivo do presidente Jair Bolsonaro a atos de apoio a ele. O presidente sempre diz que não é ele que organiza, mas o fato concreto é que ele prestigiou, desde o início da pandemia no Brasil, a manifestação de rua, saudando esses apoiadores que iam até ele nos finais de semana. Então houve uma crítica muito intensa por parte da opinião pública, notadamente dos partidos de esquerda, de que o presidente não deveria fazer algo assim neste momento. Então, nessa hora em que manifestantes contra o governo indicam que pretende também fazer esse contraponto nas ruas, há uma dificuldade desses mesmos atores políticos apoiarem agora deliberadamente que esses protestos de rua cresçam. Esse é um ponto. O segundo ponto é a fórmula para um movimento que descambe num processo de impeachment, a fórmula que se viu no país, pelo menos, né, nos últimos anos, e com a saída do governo do ex-presidente Fernando Collor, que foi impeachado, renunciou no final, mas sofreu um processo de impeachment, e de Dilma Rousseff, foi o quê? Perda de apoio no Congresso, economia cambaleante e... Gente na rua. Gente na rua, não. Muita gente na rua. Então, a gente tem essa perna aqui, que, neste momento, é muito difícil de acontecer e, na verdade, espera-se que não ocorra em meio à pandemia. Então, essas duas pontas, a gente tem economia cambaleante, olha, a gente terá esse ano. Aliás, uma economia em frangalhos devido à pandemia. A gente tem aí, estamos de frente da maior recessão já vista. É isso que hoje está nas planilhas, não só do governo, mas também do mercado. Por outro lado, a gente tem um processo do presidente de tentar segurar o Congresso. Agora, o Congresso se move muito com essa terceira perna, que é gente na rua. Essa possibilidade agora não está posta, né, Dani? Não. Vamos acompanhar como é que a coisa anda.
com esse toque aí, né, Renata, de comoção, de tristeza, na verdade, a respeito de todo o cenário, porque a conturbação política, ela vem acompanhada desse desastre sanitário de grandes proporções, o maior já enfrentado pelo país. A gente se despede deixando aí claro que sim, movimentos importantes estão pela frente e a gente precisa entender como é que o país vai conseguir superar todas essas frentes de desgaste. Que aposta para o nosso roteirista, um desafio que a gente lança? Dani, quanto tempo vai durar a calmaria? Por quanto tempo Jair Bolsonaro vai conseguir ficar sem dar aquela declaração que mexe com todos os poderes, que consome toda a atenção de Brasília porque ele atacou alguém ou porque ele falou algo que depois ele vem dizer que foi mal interpretado? Se chegar até amanhã de manhã, para dar tempo do nosso podcast entrar atualizado e quentinho, eu já tô satisfeita. Então a gente fica por aqui. Renata, querida, até a semana que vem. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Horário de Brasília. Obrigada, gente. Até semana que vem, quinta-feira. Marque aí, você já sabe, temos um encontro agendado. Eu, Dani e vocês no Horário de Brasília. Tchau, até mais. Até!